Em mais uma chance gostosa, estamos juntos mais uma vez. Bem-vindos! Esse é o seu consultório de família. E aqui a proposta é nós falarmos sobre saúde emocional, bem-estar, família, tudo o que é nosso do dia a dia, do cotidiano, para o desenvolvimento em sermos mais precisos, mais cuidadosos com as relações em casa. E uma das relações em casa que pouco falamos tem a ver com a relação entre irmãos, tem a ver com a relação de nos encontrarmos em família num conceito que é muito especial. E essa é a nossa proposta de hoje. Vamos falar de amor de irmão, mas indo especialmente à Bíblia e trazendo de lá algo novo, muito interessante, que eu aprendi recentemente e quero compartilhar com você. Seja bem-vindo, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe a você e a sua família. E o meu convidado de hoje já é da casa, já estamos juntos em vários outros momentos, como no Entre Família, mas aqui no consultório é parada obrigatória também. Pastor Robson Aleixo, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Aleixo. Tudo bem, tudo Parada bem. obrigatória, viu? Eu parei nesse parada obrigatória. Mas é uma alegria, um prazer. Obrigada. É imenso estar aqui contigo. Obrigada. Robson, eu te ouvi outro dia falar sobre o conceito de irmão mais velho na Bíblia. E me surpreendeu bastante, porque para muitos pode ser conhecido, mas até então eu não havia me deparado com o que você trouxe em termos de o irmão mais velho, o irmão primogênito nas Escrituras, quando ele aparece tantas vezes, e inclusive quando se refere a Jesus, o primogênito de Deus. E isso faz com que a gente, caminhando pela palavra e descobrindo o novo que ela revela todo dia, para quem busca, para quem mergulha em conhecer mais da palavra, ela é reveladora, mas não somente para o passado, ela é reveladora para o agora, para as nossas relações do momento, é para a nossa família. Então, é possível que o que nós aprendermos hoje tenha implicação, e a minha expectativa é que tenha implicação justamente na relação ali de casa, do pai com o filho, do casal e da família e de nós todos como irmãos. Me apresenta ou apresenta para os meus, compartilha com a gente o que está proposto. Olha, acho que a gente, para começar a pensar no reino de Deus, a gente tem que já se preparar que o reino de Deus é uma completa inversão da nossa lógica. E é bom e muito importante pensar nisso, porque Deus nos abençoa com a organização da vida. Quando eu peço para Deus, Deus me abençoa, Ele vai te abençoar, mas a forma de Deus te abençoar não é só uma interferência sobrenatural. A interferência sobrenatural primeira que Deus dá é nos dar um código de conduta que seja uma bênção. Então, a lei é um presente da graça. Nós estamos vivendo do jeito que estamos vivendo, nesse mundo todo torto e mau, por causa de uma forma de organização carnal. E muitas vezes Deus interfere miraculosamente para imediatamente dizer assim, agora eu vou dizer para você como é que se vive. Então a nossa lógica é uma lógica suicida, muito. Eu vou dar um exemplo sobre pensarmos sobre um final dos tempos. É muito comum, e não devemos descartar isso, que no final dos tempos a gente tem um colapso da natureza. Mas todo esse colapso, uma parte significativa do colapso da natureza é causado pelo pecado. Então, não é assim, a natureza está se degradando. Isso tira um protagonismo do pecado que degrada a natureza. Então, nós estamos sentindo calor. Alguém pecou ao não lidar com as coisas de Deus como deveriam ter lidadas. Então, Deus fala, eu falo, Senhor, me ajuda. Ele fala, vou te ajudar, te ensinando. Senhor, salva o meu casamento. Sim, eu vou te dar um monte de coisas para você fazer com uma lógica que salva o casamento. Então, eu estou com a Bíblia aqui em Lucas 22. Olha esse texto aqui, eu acho que toda vez que eu vim aqui, de cada 2 vezes, uma eu abro nesse texto. Mas ele é tremendo, ele é revolucionário. Lucas 22, 24, houve entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Não é uma discussão comum entre nós? Isso aqui é a existência. Abre sua rede social, seja lá qual for, e veja se não é isso que está pegando em tudo. Se você for para aquela fila do vestibular, veja se não é aquilo que está lá, condicionando todas as questões. Mas Jesus lhe disse, o rei dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim.
Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. E ninguém tinha dúvida de que ele era o maior. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele fala, eu estou preparando vocês para serem líderes, para administrar um planeta. Neste reino que eu estou trazendo vocês, ele funciona em outra lógica. Portanto, a lógica do reino, o maior é o que serve. A partir disso, a gente compreende todas as coisas de Deus. A gente compreende casamento? Absolutamente. Toda. Não existe nada em Deus, nada do reino de Deus que fuja dessa lógica. Por exemplo, no casamento, marido e mulher. Marido e mulher. Como é que se aplica essa ordem do reino, de um servir? Toda a identidade de Deus é uma identidade servil. E ela não é só a partir de uma separação de natureza e ser humano, por exemplo. Ela é tudo que Deus faz, absolutamente tudo que Deus faz é assim. O grande rompimento da compreensão adventista da história está com todas as outras religiões, está no fato de entender Deus dentro da natureza, colocando a lógica do amor na natureza, coisas que na história os filósofos nunca conseguiram compreender. Por exemplo, desde do menor dos átomos até o maior dos astros, a lógica do amor permanece. Então, não é esse Deus, ele está agindo sobre a natureza, colocando o mesmo raciocínio em tudo que é criado. Portanto, quando eu, como ser humano, me separo disso, eu me marginalizo completamente da existência. Então, o Sol existe lá para produzir vida aqui. É a mesma lógica. Então, se num casal, entre um casal, ou entre pais e filhos, das suas relações familiares, se não existe a lógica do reino, um vai querer se sobrepor ao outro, um vai querer ser servido pelo outro antes de servir. Quebra-se a lógica, daí podemos dizer vem divórcios, vem brigas, vem intrigas, vem as divisões em família, porque quebra a lógica do reino e impera a lógica do indivíduo em seu estado pecaminoso, natural. Exatamente. Se você não seguir a lógica divina, você vai usar um pecado, sempre vai ter que usar um pecado para consertar outro pecado. E aí você vai ter que se assentar ao pecado. Eu menti para você. Eu tenho que seguir a lógica divina de que eu preciso do seu perdão e eu preciso ser salvo. Se eu rejeitar a salvação e o perdão, eu vou ter que me salvar da mentira. E como que se salva? Como que no mundo se salva de uma mentira? Com outra mentira. Com outra. E aí você acaba se construindo todo um sistema que se baseia no pecado. Alguém roubou, ou seja lá o que for. Para que a lógica do reino de Deus dê certo, ela tem que estar como lógica mesmo de funcionamento. Porque senão, se isso não for, toda a estrutura que manterá o relacionamento estará baseada no pecado. E se você parar para pensar, o mundo está organizado para pecar. Se tirar o pecado do mundo, ele desmonta completamente. A identidade do povo de Deus, a identidade divina, a identidade servil. Jesus é apresentado, antes de aparecer em Mateus, ele é apresentado em Isaías como um servo. Ele é o servo sofredor. A identidade servil. Quando Adão olhou para sua esposa, ele se entendeu como alguém que estava servindo a ela. E ela foi designada como alguém a serviço dele. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E essa expressão, eu disse aqui uma outra vez, auxiliadora é uma expressão divina. Deus é o meu auxiliador. Portanto, essa relação de eu te sirvo, você me serve, mas eu te sirvo sem esperar o seu serviço, é uma identidade, mais do que uma coisa que acontece circunstancialmente. Eu sou servo. E se eu sou servo, eu não estou esperando nenhuma outra coisa na nossa relação que não seja te servir. Então, tudo que eu adquiro, tudo que eu desenvolvo, é para aumentar a minha capacidade de servir. Aí alguém pergunta assim, mas isso não dá certo. Não dá mesmo. Você tem que ser transformado, por isso que acontece. A natureza caída impele para uma outra ponta. Para eu entender a identidade servil, aí eu tenho que clamar por Deus para que ele me transforme o coração. Mas sem isso não tem como ter sustentabilidade. É impossível viver num mundo sustentável sem isso. O mundo não suporta 8 bilhões de sonhos. Não tem nenhuma possibilidade. É nesse sentido que ele vai organizando
todas as coisas a partir disso. Todas, absolutamente. Ele chega a Abraão e fala, Abraão, vou te prometer uma terra. Uau, vai fazer um império? Eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou ser um exército poderoso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não, eu estou te chamando para você abençoar todo mundo. Não é para você ser poderoso Não, e os outros te servirem. As famílias serão abençoadas por meio de ti. Então, essa terra que eu estou te dando não é só uma terra que é uma posse para você. Não, é o meu quartel-general no mundo, do qual eu atrairei todo mundo a mim. Aí ele chega para Israel, já feito Israel, Israel, você é minha nação peculiar. Uau, porque toda a terra é minha. Você é meu porque todo mundo é meu. Não é você é meu e ninguém mais é meu. Você é meu porque todos são meus. Uau. Aí aparece Caim. Caim, onde está seu irmão? Mas eu sou o guardador do meu irmão? Lógico. Sim, você é o guardador do seu irmão. E quando ele não se submeteu a essa lógica, foi o horror que foi, a desgraça que foi, o crime. Como sinal e uma história emblemática de todas as outras histórias que vão acontecer depois. Ele estava diante da lógica da graça na frente dele. E quando você não aceita a lógica da graça, ela vai se desdobrar num desarrumar de todos os outros relacionamentos. Caim, antes de brigar com Abel, brigou com Deus. A briga dele não era com Abel, era com Deus. Como todas as nossas brigas. Todas, absolutamente. Nós brigamos com Deus sempre antes. Quando estamos bem com Deus, estamos bem com os outros. E se a gente parar para pensar, é bom fazer essa pergunta com quem está brigando com você. Eu sei que você brigou com Deus. A Caim teve um problema sério. Acabe e Jezabel. Primeiro eles brigaram com Deus. Aí o dono da vinha sofreu. Exatamente. E quando se rompe com Deus, não se sustenta nenhuma outra coisa. Porque se romper com Deus é romper com a lógica de funcionamento dele. Sabe que eu já me vi algumas vezes dizendo para mulheres, especialmente que me procuram, falando do fim de um casamento, porque o marido foi embora, ou mesmo os homens que me dizem, Darleide, acabou, minha mulher tem uma outra pessoa, também me traiu, não quer mais, enfim, independente de ser o homem ou mulher, mas muitas vezes eu os faço pensar que antes de cada um ter perdido o seu cônjuge, eles se perderam de Deus. Deus está perdendo um filho para o reino. Porque a situação é tão caótica, ela gera tanto sofrimento, tanta dor para o que ficou, para os filhos, para a família, para a igreja. A dor é tamanha e nós todos ficamos muito sofridos porque alguém perdeu o marido, alguém perdeu o pai na convivência, enfim, as perdas de cada um. Mas a gente não para pensar que Deus, naquele momento, é quem está perdendo um filho do seu reino para o reino do inimigo. E eu estou falando aqui traição, mas pode ser um outro pecado qualquer e todos nós sabemos aqui, pelo menos, dimensionar do que nós falamos quando tratamos por pecado, e especialmente que faz o outro sofrer. Mas o pecado, sobretudo, nessa dor toda que gera dor no coração de Deus. Ele perde um filho do seu reino para o reino do inimigo. E essa lógica, ela é uma realidade. Meu Deus, antes de ele ter traído a mim, traiu ao meu Deus, ao Senhor. Ao Deus que outrora era o Deus dele, que ele professava ou confessava como seu Deus. Então, essa lógica, de fato, é a realidade. Tanto que se você pegar os mandamentos, vai perceber que é impossível quebrar um mandamento só. Não tem como. O texto de Paulo fala que cobiça é idolatria. O que Paulo está fazendo? Ele está emoldurando os mandamentos. Se toda cobiça é idolatria, portanto, o primeiro mandamento ele sempre é quebrado junto com o último. Cobiça é idolatria. A gente não sabe muita coisa sobre o que Lúcifer fez, mas sabe uma coisa com certeza, ele cobiçou. O pecado dele inicialmente é cobiçar o trono, e o pecado de Eva foi cobiçar um fruto que não deveria comer. E o cobiçar é a idolatria e todos os outros pecados são idolatria no momento que se Deus ele tem a autoridade divina sobre a vida, quando eu interfiro numa vida para interromper, eu estou cobiçando o trono. Todo assassinato é idólatra. Todo adultério é idolatria. Aliás, o pecado mais associado à idolatria que existe na Bíblia, no Antigo Testamento, é adultério. Deus diz que aquela relação que o povo teve com os outros deuses, com ele chama de prostituição e de adultério. A relação que quando ela está torta com Deus, ele chama de adultério. Portanto, adultério e idolatria elas sempre vêm grudados na Bíblia. E se você for juntar todos os pecados, eles estão tão conectados que eles estão dizendo para a gente, é uma lógica.
É uma lógica, você não consegue romper com a lógica. Se você sair um pouquinho aqui, desmorona tudo, como qualquer lógica estruturante de pensamento. Hoje se desenvolveu muito e está na moda falar sobre questões socialmente estruturais. Mas a maior estrutura que existe hoje, que leva as pessoas a fazerem as outras sofrerem, é a estrutura do pecado na mente humana. O pecado é estrutural, porque quem vive no pecado estrutura a vida a partir do pecado. É que a gente não chama mais de pecado com o passar do tempo, mas é assim, é uma organização que depende do pecado para existir. A Bíblia dá um monte de nomes para isso. O viver no pecado, estar caído no pecado, mas é uma lógica de pensamento. E para quebrar essa lógica tem que ter a palavra e conhecer a lógica da palavra. Isso é muito importante. A gente tem falado sobre racismo estrutural. Racismo é pecado. A estrutura do racismo é pecado. É o pecado. É a negação de que você e o outro têm a mesma origem. Ou seja, nega um Deus como Criador. E todo ismo, todo complexo de superioridade ataca Deus como Criador. Sem dúvida. E aí, eu peço que você nos leve de Lucas, e passando por esse entendimento da lógica do reino, para o que nós consideramos a estrutura da irmandade, em que todos somos irmãos e que isso provoca muito a partir da lógica de Deus e o amor entre nós. Por exemplo, o Robson vai dizer que antes de ser marido e mulher, antes de ser amor romântico, é amor de irmão. Porque tem nessa lógica do servir algo profundo e eu peço que ele apresente especialmente. Eu chego arrepiada, Leide, quando fala disso, porque isso é tremendamente importante. É muito, muito. Eu, quando tenho feito casamentos, essa câmera é minha, né? Uhum. Quando tenho feito casamentos, eu tenho dito assim, essa esposa que você chamará de minha para o resto da vida, tem um dono, que não é você. Não é minha mulher e meu marido, Robson? Não é você. E se você falar, você é minha, eu te sustento, você está falando a mesma frase que Nabucodonosor falou para Daniel quando ele virou a mesa. Você não me sustenta. Não, a minha vida não provém dos meus relacionamentos horizontais. Isso não é verdade. Nós nos colocamos numa relação de interdependência porque Deus organizou assim. Mas há um Deus sustentando todo mundo. Sempre, sempre. Você escuta porque foi eu que coloco comida na mesa. Essa é a frase que Nabucodonosor falou para Daniel. E ele disse, não, você não tem esse direito de falar isso. Você sabe que eu ouvi recentemente de um pai. Ele não tem muito estudo. Não tem. É um homem trabalhador, mas que se viu numa situação em de a esposa não acompanhar mais a igreja. E ele tem 2 filhas. E as meninas também quiseram ficar com a mãe em algum momento. Não queriam seguir o pai, indo à igreja com ele, mantendo aquilo que foi sempre a prática da família. E ele chamou as 2 meninas e falou assim, já são adolescente, outra mais velha, e falou para elas assim, olha, para elas, o pai não tem estudo, o pai não tem como se manter se não for a bênção de Deus. Eu preciso que vocês entendam essa lógica. Não sou eu quem sustento a vocês, não sou eu quem mantenho vocês com esse conforto. A mamãe está doente, a mamãe está mal e ela, nesse momento, não nos acompanha à igreja. Mas vamos esperar a mamãe. Agora, eu e vocês. Eu achei incrível. Eu fiquei... ao final, nós almoçamos juntos e ao final eu falei assim, posso lhe dar um abraço? Porque foi das coisas mais lindas que eu ouvi de um homem simples, porém trabalhador e muito sábio. De dizer, se nós não nos mantivermos unidos, nós corremos o risco de perder a bênção do sustento de Deus quando nós virarmos as costas para Deus de tudo que Deus tem feito por nós. E isso é uma verdade. É Deus quem nos sustenta, é a bênção de Deus quem nos sustenta. Ele criou uma linha lógica de criação. O texto de Efésios fala que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Adão foi tirado de Deus. Adão era uma massa e a massa teve forma, mas ele foi soprado. Portanto, a vida de Adão era proveniente, assim, diretamente no link de Deus. Quando Deus foi fazer a Eva, ele faz Eva de dentro de Adão. Então, ele tira de Adão uma costela. Ou seja, Adão é proveniente de Deus e ele não rompe a linha. Eva, ele é proveniente de dentro de Adão
e Caim e Abel são provenientes de dentro deles também. Ele cria uma linha, portanto, não tem nenhum rompimento para que a gente entendesse que existe uma continuidade na criação humana. Não importa se você nasceu no Pará, no Piauí ou no Paquistão. Nós temos uma linha que nos conecta, que não é cortada em relação aos seres humanos. Então, essa irmandade é muito importante. De Deus, ele cria os seres humanos sem nenhum rompimento. Quando o cristianismo entrega essa mensagem para o mundo tem que se estarrecer, porque ninguém cria nisso. Todos os povos vêm de troncos diferentes. O cristianismo fala, não, isso não é verdade. Então, quando vê Adão sendo criado e Eva sendo criada, eles não são casais que vêm um casal que vem de linhas diferentes ou de caminhos diferentes e se encontram no Éden. Aquilo não é um encontro, aquilo é um reencontro, aquilo é uma reunião, porque eles já nascem unidos a partir da mesma linha. E Adão, ali, ele é o primeiro, ele tem uma atribuição que Eva não teve inicialmente, ele vai dando nome para os animais, mas quando ele olha para Eva, ele não dá um nome para ela, ele entrega o nome dele para ela. Ou seja, não tem nenhuma relação de superioridade. Ele dá nome para o elefante, aí ele fala, se amar-se a varoa, porque do varão foi tomada. Então, ela não saiu de outro lugar, ela saiu de dentro de mim, então é varão, varoa, e não dá o nome para Eva. E isso é muito interessante, aí eu chego tem um nó para a gente, porque quando Eva peca, ela peca antes. Quando Eva pecou, e a pergunta que a gente sempre faz é, existia alguém apto a morrer por Eva quando Eva pecou? Porque se Eva pecou e o salário do pecado é a morte, e se houvesse ali, e a gente está deduzindo lá a partir de uma concepção futura, né? Sim. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas olhando para o texto da Bíblia, para morrer no lugar de Eva tinha que ser alguém sem pecado. Tinha alguém sem pecado. Adão tinha alguém apto. Ele era apto a morrer por Eva. E ele tinha uma escolha a fazer, morrer por ela ou morrer com ela. E ele escolheu morrer com ela, mas ele poderia morrer por ela. Ele era. E quando a gente olha para o texto daqui para frente, nós vamos perceber que existe sim como uma função determinada para isso do pecado para frente. Caim, ele tem que morrer por Abel e não matar Abel. E a gente vai entender isso em Abraão. Porque quando Deus chega para Abraão e fala assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala, tá, e Ló? Vai destruir o justo com o ímpio? Nós, sendo sinceros, olhando para Ló, eu não ia arrumar uma briga daquele tamanho por Ló. Tá certo que Ló não é meu sobrinho, mas Ló não era assim tão, né? Mas mesmo assim, Abraão, ele intercede insistentemente. Insistentemente, e arrumou uma briga depois. Porque a salvação de Ló envolveu a criação de 2 povos depois que vão ser uma pedra de tropeço. Vai ser pedra de tropeço. Olhando para a gente assim, eu falo assim, deixa Ló morrer, vai ter muitos menos capítulos depois em que Ló morrer, mas ele intercede. Quando a gente Deus chega para Abraão e fala, Abraão, pega teu filho, em Gênesis 22, teu único filho Isaque é quem amas, e oferece, não há intercessão. Ele não abre a boca, ele não reclama, ele não questiona, ele não fala, Senhor, isso é pagão, isso é injusto. Não, ele simplesmente pega o filho e leva para o sacrifício. Isso significa que já há em Abraão uma compreensão da função daquele filho. E nós vamos compreender agora no próximo livro, que é o livro de Êxodo, que a função do primogênito é exatamente essa. O primogênito é o penhor da família. Ele morre pela família. E ele não pertence à família. Ele pertence ao Altíssimo. Então é lógico pedir o primogênito. O primogênito existe exatamente para ser o último valor, o bastião, a porta final, o valor final. Ele é o penhor mesmo da família. O primogênito, o primeiro filho, nascido da madre, do ventre da mulher de Abraão, da mulher legítima, Sara, Isaque. Quando Deus, então, pede Isaque, Abraão entende uma lógica já existente. Sim. E por isso ele não faz um questionamento. Claro, ele sofreu, obviamente, ele sobe aquele monte com o coração despedaçado. Mas ele vai determinado a entregar o filho que de fato nem era seu, era do próprio Deus. E ali é entregar tudo, que é isso o significado do primogênito. Eu vou dar uma forçada de barra. Hoje, se você estiver numa grande cidade e as suas malas forem desviadas,
Você desceu do aeroporto e está sem mala. Mas você está com cartão de crédito, com crédito no bolso, você não vai ficar desesperado. Você vai conseguir sobreviver bem com isso, certo? Okay. Você sair daqui para um país estrangeiro e você tem uma bandeira internacional de cartão de crédito, você sobrevive. Porque cada sociedade, ela tem o seu momento, onde está a sobrevivência. Agora, quando a gente chega numa sociedade antiga, tudo que existe depende daquele filho. Tudo, absolutamente. O filho primogênito, ele é a família. Porque se a sua semente continuará na terra, ela só continuará na terra se aquela pessoa estiver viva. Se os outros filhos que você teve, eles só estarão vivos se aquele for forte o suficiente para defender o filho. Se você tem uma herança de 100 mil reais e tiver 20 filhos, seus filhos vão e distribuir todos os 100 mil reais para 20 filhos, é uma quantidade pequena o suficiente para que você chegue lá 10 anos depois e não tenha ninguém mais. Faz muito mais sentido pegar toda a herança e colocar na mão de um só, para que ele monte uma estrutura que defenda todos os outros e os outros fiquem embaixo dele. E era assim, então. O costume daquela civilização, daquelas civilizações, era que o filho mais velho receberia a herança maior e concentre força para proteger o resto. Uau! Concentrava a herança. É daí que vem o filho mais novo, lá do pai e do filho pródigo. Vou chegar lá. Pedir Tá bom, então nós vamos fazer essa nossa pausa para lembrar para você que a partir de agora a gente vai ainda mais profundo entender como é essa relação de amor, de irmão ou de filho primogênito que aparece na Bíblia e o que tem a ver comigo e com você, com a nossa família, com as nossas relações, mas sobretudo a nossa relação com Deus. Por falar em pai e filhos, que tal você pedir a sua revista Pais e Filhos, Pais Preparados, Filhos de Caráter? É sua, é só entrar em contato e pedir, nós vamos mandar para você. É como a graça, você vai a Deus porque Deus, por graça e misericórdia, diz assim, Pai, me perdoa, e Deus perdoa, sem pagar nada por isso, porque Cristo pagou. Essa revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, também você pode pedir e não vai pagar nada por isso, vai chegar no seu endereço. Basta você pedir pelo número que nós oferecemos a você, já de um modo muito fácil. Dirige a câmera do seu celular assim, ó, pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse fazer uma foto minha, e aí você vai apontar na direção desse código que aparece aí no canto do seu vídeo, você vai identificar que ali aparece um link, uma linha fininha, que é o link, clica, vai abrir então para o nosso WhatsApp, você vai pedir o seu guia de estudo. Vai preencher o nosso cadastro, que é muito simples e rápido, e com isso nós iremos então gerar a possibilidade de você receber esse material em casa. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Peça. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Até já. Meus amores, voltando à segunda parte do consultório de família, hoje com a presença do pastor Robson Aleixo, com quem a gente tem sempre o prazer de aprender bastante, fazendo aquele movimento que nos leva a olhar para as histórias conhecidas, para os conceitos conhecidos. E por falar conceito conhecido, você já assistiu o programa Autoestima Segundo a Bíblia? Um dos melhores programas de 2023. Um dos melhores programas, e eu convido você a ir lá no nosso canal no YouTube, consultoriodefamilia.nt, para assistir esse programa, e ele pode revolucionar o que você aprendeu até hoje sobre autoestima. Aliás, outro dia, Robson, uma das nossas colegas de trabalho, lá da Rádio Novo Tempo, inclusive, ela disse assim, Darleide, eu não consegui ontem dormir rápido. O que aconteceu? Eu fiquei muito pensativa, foi por terra tudo que a gente havia pensado, que eu havia pensado e aprendido sobre autoestima. E um dia eu falei para o Robson, vamos falar sobre autoestima segundo a Bíblia? Ele disse, para já. E foi simplesmente incrível. Vem aí o nosso próximo livro. Mas voltando, é só para te convidar a ir lá no meu canal, no canal do programa, Consultório de Família, e assistir esse programa que está sensacional. Mas hoje nós estamos propondo falar a você sobre amor de irmão, num sentido bem amplo e profundo também, é amplo e profundo. E aí nós vamos agora mergulhar no texto para nós entendermos o conceito de irmão primogênito e o que está envolvido nisso e a nossa família. Então eu vou fazer uma linha aqui, tá? Por favor. Quando Deus promete
a salvação, ele faz uma relação direta com o que ele havia prometido antes. Crescer e multiplicar e encher a terra. Ele promete vida, e promete vida gerando vida. Antes dele falar da gravidez e da dor da gravidez de Eva, no Gênesis 3,15, no 3,14 ele falou, porém inimizade entre ti, apontando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a semente dela. Então ele fala de uma semente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A próxima frase é, em dor dará luz a filhos. Obviamente, na cabeça de Eva, essa gravidez que vem agora é a gravidez da semente prometida, porque ele fez uma promessa da semente no versículo anterior. Então, ela espera essa semente a partir do filho que vem. Então, quando Caim começa a gestar, ela está esperando a semente prometida, porque ele associou, e Deus associa diretamente mesmo, salvação com a semente prometida. Então, ali a gente já tem a construção de um filho mais velho como um penhor da família, como aquele que salva a família, o sinal de que a família não vai desaparecer na terra, porque essa foi a promessa lá. No mundo antigo e nesse mundo que se desenvolve em um ambiente hostil, cheio de guerras e de batalhas, as famílias estão se organizando para isso. Continuidade é filhos. É a única célula sua que permanecerá quando as outras morrerem. E essa célula que permanece quando as outras morrerem, ela é responsável pela continuidade da família. Conforme a gente disse no bloco anterior, distribuir herança de forma igual é aumentar a chance de todos desaparecerem. Então, eles concentravam a herança em um para que este um seja responsável pelo cuidado dos outros. Então, as famílias se desenvolvem em clãs a partir disso. Porque como é que o clã vai se desenvolver? Porque eles vão se concentrando sobre um que cuida de todos. Então, pela lei é o seguinte, se eu tenho um irmão mais velho e eu morro, quem cuida dos meus filhos é o irmão mais velho. É automático, não há órfãos. É automático, é uma regra de justiça de Deus. Aquele que é irmão mais velho vai adotar imediatamente todos os irmãos de um falecido mais novo que ele. A viúva não fica desabrigada. Ela fica viúva porque o marido dela morreu, mas o irmão mais velho acolhe ela. E a gente vê exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, quando na história de Noemi e Ruth eles voltam para o resgatador da família. E Boaz, ele tem essa figura. Ele é o primogênito que tem a responsabilidade de resgatar. Ele é o primeiro primogênito na linhagem. Quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, a palavra que ele usa para Redentor lá, resgatador, é a mesma palavra usada por primogênito. O Goel, o meu resgatador. E ele se refere a Cristo como o resgatador dele. E ele usa essa expressão, eu sei que o meu resgatador está aqui. E é ele que vai. Quando a gente vai para Moisés, Moisés vai falar que se em caso de vingança, que alguém da família foi assassinado, não é todo mundo que vai para a briga. Tem alguém que tem essa função de ir lá para fazer justiça na família. Esse alguém é o mais velho. É o Goel, o vingador da família, o resgatador da família. Em Êxodo isso parece bem claro, porque a vida de todos está dependente daquele irmão mais velho. Ele morre pela família, porque perder o filho mais velho é perder o futuro. Então, quando Deus fala, vou executar todo o primogênito, ele está executando todo mundo. Então, toda a família está dependente disso. Então, o cordeiro morre no lugar do primogênito, mas está bem claro que o primogênito irá morrer no lugar da família. Então, toda a família vai entregar o primogênito, que morre no lugar da família. Eu estou aqui, eu falo, só não estou morto porque meu irmão morreu no meu lugar. E o pai fala, meu filho morreu, vai morrer todo mundo. Você está se referindo àquele momento em que Deus está para tirar o povo do Egito e ele, então, dá uma função ao filho mais velho. Ele explicita a função dos filhos mais velhos. Que já existia antes, sim, que todo mundo compreendeu. E é interessante que ele ia matar o primogênito de todo mundo, diferente de outras pragas. Diferente das outras pragas, elas caem somente sobre egípcios. Na 10ª praga, todo mundo está sujeito à mesma praga e todo mundo está sujeito à salvação da praga. Nas outras pragas, os egípcios não tinham como escapar delas. Nessa, eles tinham. Nas outras pragas, Israel não tinha como sofrer as pragas. Nessa ele tinha, porque se o povo de Israel não matasse o cordeiro, o filho mais velho de Israel também morreria, porque todo primogênito da terra é de Deus. Então ali há uma ligação e uma explicação muito forte. Os primogênitos são todos de Deus e a função do primogênito é morrer pela família. Ele é o penhor da família.
Antes disso, e aqui está a grande questão, muito importante, talvez uma coisa mais importante do programa, é que Deus chega para Faraó e fala: Israel, meu filho, o meu primogênito. Falando da nação? Da nação de Israel. Israel, como povo, é o primogênito de Deus na terra. Meu filho, meu primogênito. Portanto, qual é a função, nesse sentido, do povo de Israel na terra? Ser o penhor de Deus para salvar o mundo. Israel salva o mundo. E ele recebe a herança de Deus para, a partir dessa herança, salvar os seus irmãos. De novo, a lógica do reino. Não tem nada concentrado em si. Não é meu filho privilegiado para si. Que aí houve a queda e que confronta diretamente o plano de Deus quando eles se concentraram em si. Nós somos os filhos de Abraão, nós somos porque nós somos e nos bastamos. E aí, nisso, Deus vai romper por Jesus e aí nós conhecemos a continuidade da história. Mas, de novo, para lembrar de quão contrário é a vontade de Deus que sejamos egoístas. É o marido, é a mulher, são os filhos, são os amigos, somos nós todos querendo ser servidos. E Deus dizendo, em Cristo, eu vim para servir, sirvam vocês também. Mas, e aí, nisso que você falou, e é por causa dessa distorção, que Deus contou a parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos, mas antes dele falar isso, ele foi construindo. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, era uma construção introdutória para a parábola do filho pródigo. Elas não são 3 dimensões diferentes. Pode ver que ele vai fazendo uma linha lógica, existe uma linha lógica em todos. São 100, 10, 2. E ele vai caminhando. Ele fala, qual dentre vós, ou seja, ele não está se colocando como pastor, ele está colocando o outro como pastor. Qual dentre vós é o pastor que, tendo 100 ovelhas e perdendo um, vai buscar? Eles responderam, eu vou buscar. Porque ele fala, qual dentre vós? Então, o pastor da parábola não é Jesus. O pastor da parábola sou eu. Ele fala, qual dentre vós? É como se ele olhasse para mim e falasse, se você tivesse 100 reais e perdesse R$1, você não procuraria R$1? Se você tivesse 100 mil reais e perdesse 10 mil, você não procuraria? Eu falaria sim. Então, você procura coisas que você tem como valor. Qual dentre vós é a mulher que tendo 10 dracmas? Qual dentre vós? E tendo 10 perdendo não vai buscar? Elas falaram, sim, eu vou buscar, porque qualquer mulher buscaria uma dracma. Ele fala, então, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe, porque eu vou partir daqui. Quando ele fala, dá-me a parte que me cabe, ele força o pai a repartir a herança. Mas herança, para a nossa cultura, é uma divisão de matérias, de materiais. Herança é uma divisão de funções na Bíblia. Quando o pai entrega a herança, ele entrega a função. O filho não tem o sobrenome do pai até que esse sobrenome lhe tenha dado por herança. Então está ali o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isaac passa a ter a função de Abraão quando Abraão entrega essa herança para Isaac. Então agora a promessa não está mais em Abraão. A promessa está em Isaac. Quando Isaac abençoa Jacó, ele sai de cena como aquele chefe da família, aquele que tem a função. Essa função agora é de Jacó. Quando esse pai fala, pai, dá-me a parte que me cabe, ele divide a função. Só que ele deu para o filho mais novo a parte dele, que era dinheiro, e para o mais velho a função. E o mais velho, na primogenitura, recebe porção dobrada. Receber porção dobrada na Bíblia significa receber a função de primogênito. Quando Eliseu olha para Elias e fala, eu quero que me toques porção dobrada, ele está dizendo, eu quero ser seu herdeiro, eu quero que você me dê a sua função. Aí, o que Elias faz? Quando eu subir, eu vou te jogar a capa. E jogando a capa, ou seja, ele recebe aquela primogenitura, porção dobrada. Quando Jacó quis dizer que José era primogênito, o que ele deu para José? Ele deu a capa para ele. Os irmãos falaram, opa, você que nasceu agora é primogênito? E José é tão isso na cabeça de Jacó que não tem tribo de José. Existe Manassés e Efraim, é porção dobrada, ele recebe o dobro mesmo. E na hora de abençoar, ele abençoa José como primogênito, que recebe 2 tribos, Manassés e Efraim.
Os dois são porção dobrada. Então, quando é dada a função, é dada a responsabilidade. Exatamente. Não é só o sentido que nós maiormente temos, que é o privilégio. Ah, é o queridinho, privilegiado. Ah, então eu posso aplicar isso, por exemplo, a função dada ao marido de ser o cabeça da família. Ai, o privilegiado, ai, bonitinho. Agora todo mundo tem que servir o papai. O cabeça e o primogênito é a mesma coisa na Bíblia. Não existe texto na Bíblia falando de mulher morrendo por homem, porque essa lógica é da primogenitura. Só homens morrem. Mulheres sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Essa expressão é de primogênito, da mesma maneira que Esaú era submisso a Jacó, por causa da função de Jacó. Então é ele quem morre por ela. É, porque ele morre por ela. E ele tem essa função de ser o pilar que segura a herança da família, e essa herança da família não é o dinheiro. A herança da família é a função que Deus deu para a família. Então, Deus deu para a minha família a função de glorificá-lo no meu bairro. A função da minha família é a função de ser o pilar doutrinário da minha igreja. A função que Deus deu para a minha família é de glorificar a Deus em onde quer que eu esteja. A função da minha família é educar meus filhos no caminho do Senhor e devolver. E Deus falou assim, isso aqui, você vai morrer por isso. Você morre por isso. Mas isso é estranho? Não, isso está na Bíblia toda. Da Bíblia inteira. Deus falou assim, se você honrar tudo menos isso, você não entendeu. Israel é o meu filho, o meu primogênito. Agora, olha o que é a lógica do pecado, que nos leva a dar ênfase e ter experiência com a submissão da mulher de modo cativo, humilhante, mas a gente pouco exaltou, porque se perdeu nessa multidão de pecados, a função deste homem ser o que Deus designou que seja, esse primogênito, e eu estou aspeando toda hora para você entender que nós estamos fazendo paralelos, nós estamos aprendendo dali como funciona na lógica divina, de que este homem não é por ele ser privilegiado, claro que nós vamos compreender isso somente mais maduro e saudável se tivermos compreensão do que está sendo desenrolado até aqui. E é isso aí mesmo, porque sem propósito, ninguém é saudável. Não é? Sem consciência de um propósito, não existe nenhuma possibilidade de saúde. E eu fico assim, meu fígado estremece quando alguém fala que a gente tem que sair daí procurando propósitos. Exatamente. Você não procura propósito, é um ser criado. Seu propósito é atribuído. Propósito é predestinado, porque o propósito existe antes de você. É porque havia um propósito que Deus te fez para que o propósito fosse cumprido. Ou seja, todos nós já nascemos com um propósito definido por Deus. A gente não procura propósito, a gente aceita. Aceita, se submete ao propósito. E somente a consciência de propósito que nos trará paz, alegria e satisfação neste mundo. Somente, sem propósito, ninguém consegue ser mentalmente saudável. Uma das razões de a gente estar tão doente emocionalmente é não saber o que está fazendo, nem para que está fazendo. Eu tenho consciência de propósito. A angústia de Jacó tem a ver com isso, exatamente. Porque ele teve uma bênção de primogenitura fake. Ele forçou. E agora ele precisa ter certeza. Ele criou um propósito. E aí ele criou. E Deus falou, não, Jacó. Não é isso. E aí ele chega para o anjo e fala, eu não deixo você ir se não me abençoares. Qual é essa bênção? A bênção da primogenitura. Que ele tinha recebido o falso prosteio. Agora eu preciso dessa confirmação. Porque amanhã eu vou encarar a morte. E só o primogênito sai vivo. Se eu não for primogênito, amanhã não tem nenhuma razão para eu não morrer. Ele sabe disso porque ele escutou do pai dele. O pai dele foi levado lá em cima no monte. E se ele não fosse primogênito, a história não tinha sentido. Ele só desceu do monte com o pai dele porque havia um propósito para ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se não tivesse certeza de que aquele era o filho da promessa, não havia por que ele descer do monte. Agora, como havia uma certeza de que todas as nações que sairiam de Israel, que a nação de Israel sairia de Isaac, é por isso que Abraão fala, subiremos e voltaremos. Agora, Jacó precisa da mesma certeza. Sou eu o filho da promessa? Sou eu o herdeiro dessa promessa que passou? Mas, Robson, aí Deus confirma o fake de Jacó? Não. O que acontece ali? Aí Deus abençoa ele. Agora é a benção, agora sou eu te abençoando. Não é você roubando o propósito. Não é exatamente. Você não entendeu até agora, mas agora você vai entender. Ele saiu feliz e ele entrou no Jaboque feliz e correndo, infeliz e correndo. Saiu do Jaboque feliz e mancando.
quando ele estava no máximo da dependência e no máximo da consciência. Uau. Depende totalmente, saiu mancando. E para enfrentar algum exército depois. Como é que ele ia enfrentar o irmão, o exército, mancando? Como? Então, naquele momento, dependência total de Deus. E certeza total. Porque enquanto a dependência não for total, a certeza também não vai ser. Isso tá para tudo. Isso aqui tem que entrar na sala da minha casa. Tem que entrar. E essa função me dá uma segurança de que eu estou aqui como marido para ser o penhor da minha família. E a minha família é uma família de primogênitos, porque numa estrutura social hoje, a partir do momento que Jesus assume o papel de primogênito da terra, nós não nos organizamos mais dessa forma, porque nós temos um primogênito de todo mundo. E enquanto povo, nós somos um povo primogênito. Aí eu digo, vou olhar para a câmera para falar isso. Por isso, quando você fala assim, Senhor, me dá a porção dobrada, Deus responde, já dei. Já deu. Se você, por exemplo, está assistindo um programa de televisão que outras pessoas não estão assistindo, você já recebeu mais herança. Simples assim. Se você tem uma Bíblia, enquanto tem uma parte do povo do mundo que não tem Bíblia, você tem mais herança. Se você tem consciência de uma graça que as pessoas não têm, estão sofrendo pela culpa, e eu posso, num ponto de ônibus, fechar o olho e pedir perdão, é que sua herança, você tem muito mais herança que outros. E por quê? E para que serve toda essa herança? Porque toda a terra é minha. Por que o filho mais velho, que ficou na casa do pai, do menino pródigo, por que ele fica? Por que o outro vai? E por que o pai se comporta como se comportou? Qual é a função do primogênito ali, se o primogênito, na verdade, a Bíblia diz que ele fica reclamando? Em quantas partes o pai dividiu a herança? Deve ter sido em quantas partes, é verdade. Porque o mais velho recebe porção dobrada. Então, ele dá uma parte para o que vai e duas para o que fica. E o que fica tinha que ter feito o quê? Aí, quando ele recebe o dobro, ele tem esse dobro para gastar tudo para buscar o irmão. Porque é assim que é a função dobrada. A porção dobrada existe porque se o filho do meu irmão, se eu morrer, o meu irmão mais velho que tem recurso, porque recebeu, cuida do meu filho. Se eu deixar uma esposa viúva, o meu irmão mais velho que tem recurso, cuida da viúva. Se eu me tornar escravo, o irmão mais velho que tem recurso, resgata e paga pelo preço do escravo. Porque é para isso que é o recurso do irmão mais velho. Então, a história ela é escandalosa porque um queria o dinheiro do pai e levou o dinheiro do pai para viver dissolutamente. O outro recebeu o dinheiro do pai e não usou o dinheiro do pai para salvar o irmão. Ambos pecam, mas o pecado do irmão mais velho é muito maior, porque ele peca sobre o dobro. Uau! Sobre o dobro, porque se o mais novo não tinha o direito de torrar o dinheiro do pai com o que ele torrou, o outro também não tinha o direito de pegar o dinheiro do pai e não usar para salvar o irmão, porque para isso servia a herança. Então, ali, o filho mais velho deveria ter ido resgatar o mais novo. Sim. Não foi. E o pai também não foi, porque essa era a função do filho. Ele entregou, quando a primogenitura é dividida, ele dá para ele. E agora é essa a função de ir. O pai fica no portão, porque quem tem que ir buscar o irmão é ele. E quem dá notícia para o pai de como o irmão vivia é o irmão mais velho. Ou seja, ele sabia. Sabia, ele monitorou o irmão. Ele cometeu... A descrição no texto ela é escandalosa. Meu Deus. Ele sabia tudo que o irmão estava fazendo. Ele fala, esse teu filho que gastou dinheiro com meretriz. Como que ele sabe? É porque ele passa o tempo todo monitorando o irmão, mas não gasta um centavo para buscá-lo. E se eu, como cristã, que sei o que sei, recebo porção dobrada que já recebi, não resgato o que está teoricamente perdido? Eu estou em falta. Sim, está usando inapropriadamente a herança. O uso indevido da herança recebida. Pesado fosse na balança. Achados em falta. É o uso indevido da bênção. Esse é o texto, porque esse texto só é falado a partir de uma pergunta, de um líder religioso que chega para Deus e fala, por que você come com pecadores? Aí Jesus fala, então vou te contar uma história. Você que tem que comer com pecadores. Porque você não come? É, porque a história é contada por causa da pergunta. Ele se come com pecadores e... Por que você está andando com esse tipo de gente, publicanos e pecadores? Aí Jesus começa a contar a história. Então, a parábola não é sobre o mais novo. Porque quem perguntou foi um mais velho fariseu. Foi ele que perguntou. E a conclusão da parábola é a seguinte. Os mais novos estão lá fora
Porque eles têm medo dos mais velhos que estão dentro. E eles, se aquele filho tivesse consciência ou pensasse em algum momento que quem estaria no portão era o irmão dele, ele morreria lá, ele não voltava. Quantos estão lá fora, e eu estou falando em todos os sentidos da vida, sim, porque dentro existe alguém que não conhece a função. E aí tem uma coisa aqui que cabe falar. A gente muitas vezes usa a expressão legalismo de uma forma equivocada, porque legalismo não é andar na lei de Deus restritamente, isso não é legalismo. No Salmo 105, Deus fala assim, que Deus deu seus mandamentos para que o cumpramos à risca. Deus não deu mandamento para que a gente cumpra o mandamento de maneira aleatória. Mas quando ele fala de mandamento, ele não está falando apenas de um não. Isso aqui que eu estou dizendo é um mandamento. Cumprir à risca é cumprir toda a estrutura da Bíblia. Então, quando ele fala para você, ele deu um mandamento para que você organize sua vida financeira, por exemplo, a partir da lógica da Bíblia. Para que você organize sua vida missionária e propósito a partir da lógica da Bíblia. Ele não deu 10 nãos para você. Ele deu muitas instruções. Essas são instruções de como a gente se organiza na vida. Então, quando Paulo fala assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, ele não está dando uma sugestão. É um mandamento. E ele não tirou isso lá. Paulo não teve um insight, a inspiração não caiu sobre ele em Efésios. Ele tira toda a lógica do Pentateuco. Então, se ele está tirando toda a lógica do Pentateuco, ele está dizendo que ele está vivendo conforme a lei. Agora, o legalismo é você acreditar que a salvação depende de um ato seu. Isso é legalismo, não é obediência. E a gente tem que cuidar para não chamar o que é obediência de legalismo. É diferente. É a questão que o legalismo, repito, é pensar que pode-se ser salvo a partir de uma lógica que seja minha, de um ato meu. Mas Deus deu a lei para que nós fôssemos abençoados por ela. Aqui, o que Jesus está falando para eles? Lei. Lei e graça junto. Lei e graça. E aí, isso é muito profundo, né, de a gente considerar a partir de então nossa função. Então, se todos nós somos postos diante dessa revelação e nos entendemos como irmãos primogênitos por termos recebido graça em dobro, conhecimento em dobro, o que nós faremos no resgate do próximo, para o resgate do próximo? Então, o que nos liga, nos relaciona, é que somos todos irmãos. É que somos todos alinhados na lógica do reino de um ser resgatador do outro. E os que têm mais são os destinados, digamos, a ir em busca do que estava perdido. E aí vem algo de dizer assim, por que Deus não faz? Não, porque você não faz. Por que Deus não salva meu casamento? Não, porque vocês não trabalham para que esse casamento seja restaurado. Porque você que tem um casamento bom, não trabalhe para restaurar os casamentos dos outros, que você pode fazer muito por outros casamentos. Muitos. Por que você tem um pouco mais de recurso, não ajuda o que não tem tanto recurso assim? Outro dia eu vi um bilionário que está construindo um bunker no Havaí, porque presume-se que virá alguma catástrofe e ele estará lá no fundo, numa extensão luxuosérrima, para ele viver e sobreviva a uma catástrofe. Enquanto os outros morrem. Enquanto outros morrem. Nós dizemos, se Deus é tão bom, por que tem tanta gente passando fome? Se Deus é tão bom, por que tem tantas crianças morrendo de fome? Se Deus é tão bom, por que um filho de Deus que tanto recebeu não compartilha com os que não têm? Então, a lógica se volta para nós. Eu te dei para você resgatar a outros. Aí você diz, irmão, mas eu não tenho bilhões. E aí outro dia eu ouvi você dizer num sermão assim, você precisa de cura. Se você faz o seu orçamento da semana ou do mês e você não lembra de ninguém fora da sua família, quando você poderia lembrar, você deveria lembrar, você está doente, você precisa de cura. E aí é um outro tema para a gente trabalhar, mas que cabe dizer aqui. Ao final disso, é assim, pensar. No consultório de família, nós que somos famílias já resgatadas, estamos dispostos a resgatar alguém? Nós que somos homens e mulheres, que temos ensinado aos nossos filhos, o que nós temos ensinado aos nossos filhos sobre doar, sobre se entregar, sobre fazer pelo outro, sobre pensar pelo outro e quebrar a lógica do egoísmo, que é nato, que é nosso, é da nossa natureza caída, mas nós estamos ou não estamos sendo restaurados pela graça, pela nova aliança em Cristo? Fica essa nossa reflexão para que dê um
um renovo para o nosso entendimento quanto ao propósito para esse ano que só está começando. E eu te agradeço muitíssimo e falta tempo para te ouvir mais e fazer um mergulho ainda mais profundo da palavra, mas fica esse despertar para reflexão. Obrigada. Amém, eu que agradeço. Me chama que eu venho, é muito bom estar aqui. Já sabe, né? Parada obrigatória. Nós vamos nos despedindo assim, muito agradecidos a Deus pela revelação, laços de irmãos. Nós somos irmandade ou não somos? Estamos alinhados com um único Pai, o Pai do céu ou não somos? E a herança que Deus nos tem dado, compartilhamos com quem? Está como seu propósito ativo compartilhar a palavra, a graça e o conhecimento do Deus que te resgatou no primogênito Jesus, Cristo, o nosso resgatador? O quanto você tem dito dele a outros também? Um abraço, semana que vem.